Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Graça e paz, meus irmãos. Vocês estão bem? Você sabe que esse é um ambiente de glória, esse é um ambiente de unção, esse é um ambiente onde se você entra com o seu coração correto, é impossível você sair daqui como você entrou, irmãos. A palavra sempre vai fazer alguma coisa em nós e através de nós, porque a palavra é viva e eficaz. Nós não falamos nesse lugar, irmãos, uma palavra que não seja a palavra de Deus. Você sabe disso. Você está num ambiente, numa casa, num lugar onde a palavra é proclamada. E a palavra, ela opera. Você pode dizer isso comigo? A palavra opera. A palavra, diga a palavra. Faz. Diga a palavra. É viva. Amém, irmãos? Então, se a palavra é viva, ela vai fazer. E eu não sei qual é a sua demanda, qual é a sua história nessa noite. Eu sei a minha, você sabe a sua e Deus sabe de todo mundo. Então essa é a nossa confiança, de que Ele sabe exatamente como alcançar cada pessoa. E sabe, irmãos, eu despertei essa manhã com uma impressão no meu coração sobre um cuidado que nós devemos ter. E talvez você diga, eu não vou te dizer nenhuma novidade. Isso é uma ótima coisa, porque isso é segurança para nós. Dizer as mesmas coisas até que estejamos firmes naquilo que nos trouxe até aqui e vai nos levar para o lugar onde Deus quer que estejamos, amém? Não é nenhuma novidade. Então, a palavra ela vem fresca para encontrar a nossa necessidade no dia de hoje. Mas amanhã ela vai nos encontrar em outro lugar, porque nós estamos crescendo, não é assim, irmãos? Então pode ser que para você seja remédio nessa noite. Pode ser que para você seja só uma vacina. Mas como é a palavra de Deus, nós vamos guardar no nosso coração. E essa impressão que eu tive no meu coração, talvez por causa dos últimos dias que estejamos vivendo, você sabe, esses são os últimos dias, e a igreja vai ser arrebatada. Ó, o professor de escatologia como recebe a palavra, amém? Então, está chegando, irmão, está chegando. E talvez porque seja esse momento, não sei se você repara, né? Muitos pensamentos, muitos desajustes, muitas opressões, muitas informações, muitos bombardeios na nossa mente. E eu vou dizer uma coisa para você, e talvez esse seja o tema, vamos ver para onde o Senhor vai nos guiar, o que eu vou conseguir ler, o que Ele vai fazer. Mas eu quero dizer uma coisa para você, cuide da sua mente. Cuide da sua mente. Amém. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos, nós somos crentes. Se o Senhor, como eu disse, vier agora, que já está chegando, você vai para o céu. Quem vai para o céu, amado? Você vai estar lá, fazer toda a parte que te cabe, depois volta, reina com o Senhor. Ah, glória a Deus, é um sucesso. No final a gente vence, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que você não é um espírito somente. Você sabe disso. Nós somos um espírito. Nós temos uma alma. Nós habitamos num corpo. Inclusive estamos aguardando a redenção desse corpo. Para combinar a glória por fora com a glória que a gente já tem dentro, né, gente? Porque por enquanto a gente está fora de moda. Por enquanto, por mais bonito que você se vista, ainda não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. E até que esse dia chegue, o que você vai fazer? Você é salvo, tá lindão por dentro. Aquilo que você não podia fazer, Jesus já fez por você. O preço que eu e você não poderíamos pagar, Ele já pagou. Então, o penhor da nossa herança, a salvação, já é uma realidade em nós agora, irmãos. É agora. Para uma pessoa que confessa Jesus no leito da sua enfermidade. Areta, mas aí vai para o céu? Vai. Nossa, mas aí é fácil. Foi problema de Deus e de Jesus. Não é verdade? Creu com o coração, confessou com a boca, é salvo, estará com Ele. Agora, é bem verdade que não vai ter passado uma vida aqui, desfrutando de coisas que já podemos provar agora, que já são verdade para nós agora, que agora já recebemos o reino dentro de nós. Amém, irmãos?
O que eu quero dizer com isso? A Bíblia diz, eu vou ler alguns versículos aqui, se você quiser só prestar atenção, eu sei que o pessoal vai projetar, mas é um versículo muito conhecido em 1 Tessalonicenses 5, 23, que diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados. Diga comigo, conservados. Você concorda que se aqui o escritor, que é o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja, diz para conservar, é porque é possível não estar conservado quando ele vier? Diga que permaneçam conservados. E ele vai dizer como? Ele vai dizer íntegros e irrepreensíveis. Ou seja, que não é digno de repreensão, que não é digno de ser repreendido. Como? Até quando? E ele diz que sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu me lembro, na época que eu viajava mais pelo Rema, eu me lembro que eu sempre dava esse testemunho, porque meu marido, graças a Deus, é organizado. Dê um glória a Deus por isso. Né? Porque tem gente que não dá, poxa, eu não é. Não fica com inveja, amém, irmão? Mas ele é organizado. E aí, eu me lembro que quando eu chegava, sempre tinha uma surpresa. Fica a dica, que eu não tô mais viajando, né? Aí ele pode fazer mesmo assim. Fala, Deus! E era interessante que eu aprendi com ele isso que eu vou falar agora. E eu nunca mais esqueci disso. Eu lembro que ele sabia quando eu ia voltar, né? Porque são dias de aula contados. E ele ficava, você já tá chegando, né? Eu viajo desde a época do Skype, irmão. Tinha Skype, né? Então eu lembro que a gente entrava lá e, tô chegando e tal. E eu me lembro que eu já esperava, né? Receber alguma surpresa. Ele comprava um móvel novo, fazia alguma coisa nova e eu tinha essa expectativa. E é interessante que uma vez ele ministrando, ele falou, sabe? Eu sei quando ela vai chegar. Então eu consigo ajustar o tempo. Eu consigo saber, eu consigo colocar as coisas novas, eu consigo deixar a casa toda organizada. Mas ele mesmo disse uma vez, vamos dizer, e é assim que acontece com visita, por exemplo, irmãos. É no dia que você não faxinou. Receba essa palavra. Você diz, no dia que estava tudo faxinado, ninguém chamou. Mas no dia, amado, que você precisou de um GPS para entrar na sua própria casa, alguém apareceu. E ele falava, né? Eu não vou esperar. Eu sei quando ela chega, então eu mantenho tudo arrumado. Mas vamos dizer que ela chegue porque aconteceu alguma coisa, porque deram a prova no último dia e anteciparam o voo para eu chegar mais rápido. Eu vou deixar arrumado, porque eu não sei quando ela vai chegar. Aleluia. Se você sabe, você consegue, entendeu? Arrumar. Mas e quando você não sabe exatamente o dia? Você arruma todo dia. Todo dia é dia de arrumar a casa. Por quê? Porque eu não sei quando ele vem. Ele em breve virá. Ele não tardará. Ora vem, Senhor Jesus. Eu desejo a sua vinda. Agora, eu não posso achar, irmãos, que eu descanso em um serviço que é de cuidar espírito, alma e corpo, conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda dele. Então, todo dia é dia de organizar essa casa. Todo dia é dia de fazer exatamente aquilo que ele já disse que eu posso fazer. Porque eu não vou ser surpreendido quando ele vier. Não tem como, meu Deus, ele está vindo mesmo. Jesus. Não é assim, irmão. Não é assim. Quando ele vier, a gente tem que estar com todas as coisas que ele já disse que podemos fazer, feitas. Nos encontrar fiéis. E você sabe, eu comecei dizendo, nosso espírito está aqui, Marco, penhor, dizendo que nós somos dele. O nosso corpo, podemos agora submeter a nossa vontade que temos por dentro. Porque agora a gente não faz uma coisa com o corpo dizendo, meu Deus, eu nem percebi, fiz não. A gente sabe exatamente o que agrada e o que não agrada ao Senhor. Não é verdade? Como a gente sabe? Porque não combina mais com a nossa natureza. Então a gente consegue perceber. Aquilo não agrada a Deus, aquilo não combina mais, foi demais, foi além da medida. E ninguém precisa avisar, você sabe, não foi legal, não era para ter feito. Isso é a prova de que a nossa nova natureza justa é a prova de que o Espírito Santo em nós nos dá uma nova vida, um novo sentido, um novo rumo, uma nova maneira de viver. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Agora,
Pastora, e você começou falando da mente, Areta, sim. Porque o que acontece, irmãos? Muitas pessoas, elas acham, né? Mas a mente, eu estou ouvindo a palavra, e pode ser que por isso a minha mente já esteja guardada, por assim dizer, né? Só porque eu estou ouvindo. Amados, você está ouvindo, eu estou ouvindo. Mas a Bíblia diz que depende, ou a gente precisa ver a maneira como a gente está ouvindo. Porque pode ser que a gente esteja escutando e não esteja recebendo essa palavra com mansidão, que é poderosa para salvar a nossa alma. Então, eu quero caminhar com vocês sobre isso nessa noite, porque eu quero obedecer mesmo ao Senhor. E eu quero falar uma coisa para você. A sua mente não vai ser mudada, por assim dizer, né? Não tem um apelo onde a gente faça e vem aqui, eu vou colocar todas as informações novas na sua mente. Não é uma troca de mente, é uma renovação da mente, irmãos. Renovação da mente. A gente não esquece onde a gente morou, onde a gente viveu, a conta que tem para pagar depois do novo nascimento. Tem gente que gostaria de que isso acontecesse. Nasceu de novo e, gente, eu esqueci dessa conta. Não é assim. A gente consegue... A gente continua lembrando do nome, onde mora, onde vive, a nossa história. O que aconteceu lá no passado. A gente lembra ou não lembra? E vai ser todo dia uma decisão de fazer o quê? Uma renovação de mente, uma renovação de mente, uma renovação de mente, uma renovação de mente. Eu não posso descansar nesse serviço até que ele venha, vai ser dia de renovar a mente. E quando eu disse que não é, por assim dizer, um apelo, eu posso orar por vocês e vamos fazer isso se o Senhor nos der uma liberação nessa noite, porque sabemos que a unção despedaça o jugo, mas é um tipo de serviço que não é o outro que vai fazer por nós. Não é quem está do nosso lado que vai fazer por nós. Da nossa mente, da minha mente, cuido eu. Eu acho que eu vou pedir você confessar isso. Diga, da minha mente, cuido eu. Olha aí que confissão poderosa. Da minha mente, cuido eu. Amados, da sua mente, só quem pode cuidar? Eu, você. E a Bíblia vai nos dar instruções sobre isso. Quando vai falar lá em Efésios 2, do 1 ao 5, que antes não havia poder em nós para resistir pensamentos contrários à palavra de Deus. Eu quero abrir com você, esse eu quero abrir, os outros eu vou citar. Você está aprendendo alguma coisa nessa noite? Está com expectativa daquilo que Deus vai nos ensinar nessa noite? Eu creio em nome de Jesus que mentes que estavam cativas nesse lugar, amados, pelo nome, pela palavra do Senhor, nessa noite, nesse ambiente, em nome de Jesus, haverá liberação, haverá um ajuste do céu sobre a sua vida, amém? Eu não estou falando isso para animar você por fora, eu estou falando isso porque essa é a verdade da palavra, amém? Aleluia! Então abre aí em Efésios, bem rapidinho, eu quero te mostrar uma coisa. Deus é bom em todo tempo, da minha mente cuido eu. Esse podia até ser o título, né? Vamos ver. Vai lá. Do pecado para a salvação pela graça, Efésios 2 diz assim, no versículo 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, diga assim comigo, natureza, filhos da ira, como também os demais. E eu quero ler o mais de Deus, porque a coisa mudou, então eu vou parar aí. Mas Deus olhou para isso, e sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém. E aí deixa eu te dizer uma coisa aqui. A Bíblia está dizendo que antes a gente não tinha a força necessária para fazer acontecer um pensamento conforme a palavra de Deus, porque a gente não tinha a vida de Deus. Então o que a Bíblia está dizendo é que sem a força da vida de Deus, sem a força da natureza de Deus em nós, porque a gente viu, éramos por natureza filhos da ira, então não havia vida de Deus em nós. Como resistir ao corpo querendo fazer o contrário? Não havia força. Como resistir ao pensamento querendo pensar o contrário? Não dava, não havia força. Então foi necessário mudar a natureza para que agora a gente pense os pensamentos de Deus e o nosso corpo faça exatamente a vontade de Deus para nós. Então, amado, não existe essa história, por assim dizer, que eu não tenho força para pensar o contrário. A força que eu e você precisávamos já entrou dentro de nós. Aleluia! Eu não preciso viver fazendo a vontade dos pensamentos, eu não preciso.
Eu não preciso. Se vem um pensamento que não é conforme a palavra de Deus, existem duas opções. Ou um pensamento que é conforme a palavra de Deus, ou um pensamento como o texto diz, o curso deste mundo. Você sabe que o curso desse mundo não está nas mãos de Deus? E agora? Tem que se matricular no Rema, né, pastor? Para explicar essa história toda. Mas só para explicar agora para você que ainda não fez, mas vai fazer a escola da palavra. A Bíblia diz que Satanás é o Deus desse século. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse mundo. Jesus disse, vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Que ele sabia a que reino ele pertencia, irmão. Então não importa se você está no mundo, você não é dele. Foi a oração de Jesus por nós. Pai, eu não te peço que os livre do mundo, mas para que os livre, tire do mundo, mas para que os livre do mal. Você e eu podemos estar nesse mundo vivendo conforme os pensamentos de Deus, a palavra de Deus, a vida de Deus. Porque não é o curso desse mundo que rege a nossa vida. Então, irmãos, muita gente diz, não, mas é Deus, né? Tudo é Deus que tem tudo isso nas mãos. Eu vou dizer, irmãos, se o governo desse mundo está com Deus agora, neste momento, então está tudo desgovernado. Porque você olha para esse mundo e há caos no mundo. E Deus não fez o mundo para ser um caos, mas para ser habitado. Amém? Isso está lá em Isaías. Por que eu quero dizer isso para você? Irmãos, porque estamos no momento, nesses últimos dias, onde informações vêm em todo o tempo. Onde opressão vem em todo o tempo. Onde associações estão aí a todo instante. Mesas postas diante de nós. Que pode ser que Deus não esteja, nem os pensamentos dele naquele lugar. Essa impressão que eu tive sobre pensamentos falava sobre associações. E eu quero respeitar aquilo que eu ouvi, irmãos. Cuidado com as associações que não são de Deus para você. Cuidado com as associações que não trazem pensamentos de Deus para você. Cuidado com isso. Porque a associação traz uma influência. E pela influência eu posso começar a pensar aquilo que não convém. E se eu penso que eu não convém, eu começo a sentir o que não convém. E eu começo a me comportar de maneira que não convém. Irmãos, preste atenção sobre isso. Lembra do que o apóstolo Paulo fala? Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e eu agia como menino. Você pensa, você fala e você age. Eu estou pensando muito em alguma coisa. Eu estou pensando muito. É um passo para começar a falar aquilo que você está pensando. E é um passo para começar a se comportar do jeito que você está falando. Mas quando eu vim a ser velho, amadurecido, crescido, fortalecido, eu deixei as coisas de menino. Isso significa que agora eu preciso pensar como quem é maduro, para falar como quem é maduro e para agir como quem é maduro, irmãos. Você está entendendo o recado de Deus? Eu não estou brava não, apesar de parecer, mas eu não estou. Só quero guardar a sua vida como Deus tem guardado a mim, irmãos. Todo dia vai ser dia de lidar com pensamento. Todo dia vai ser dia de lidar com, funciona para todo mundo, mas para você não é bem assim. Selah. E é o silêncio, não é verdade? Eu sei do que eu estou dizendo, irmãos. E eu vou te dizer, todas as pessoas vão ter esses pensamentos, porque os pensamentos vão chegar. Uau, até quem ministra, até quem é pastor, até quem é professor do Rema, e quem vai entrar e quem vai sair, porque todo ser humano tem uma mente, olha que revelação. Pensamento só vai dar em quem, gente? Em gente. Os pensamentos vão vir. Agora, eu já dei esse exemplo aqui uma vez, eu vou repetir, né? Que é a minha vez, assim, da escala, então eu vou repetir, amém, irmão? Se você não estava aqui, você vai ouvir agora. Quem já ouviu vai lembrar. Se você fez isso, não levanta a mão, Deus já te perdoou e o passado você esquece, amém? Mas na minha época, umas crianças lá da rua, eu não, porque eu sempre fui comportada, irmão. Mas eu via. Elas passavam correndo, apertavam a campainha. Você nunca fez isso, amém? Glória a Deus, amém? Aqui, irmão, no bairro Magali, era aqui que eu morava, amém? Então, se você foi meu vizinho, eu não fiz isso. Mas eu lembro que as crianças ficavam, a gente vai sair correndo e vai apertar a campainha. Aí apertava a campainha, ficava, meu Deus do céu, a pessoa vai atender à toa, porque apertava e eles, saiam correndo. E aí, quem é? Meu Deus, né? Esses meninos, aí falavam, né? As meninas, sempre, fazia isso na rua inteira. E aí, irmãos, bem agora, assim, né? Depois que eu já comecei a ministrar, uma vez eu ouvi um exemplo e eu lembrei que isso realmente acontecia.
Essas pessoas não podiam impedir as crianças de apertar a campainha. Impedir não podia. Mas você decide para quem você abre a sua porta. Então, eu não posso impedir. As crianças estavam lá. O pensamento vai chegar. Mas eu vou escolher. Eu abro a porta ou não abro a porta para esse pensamento. Então não importa se o pensamento estiver chegado. Não importa. Eu não vou abraçar esse pensamento. Eu não vou deitar, meditar nesse pensamento. Em nome de Jesus, irmãos. Noites tranquilas sobre a sua vida. Preocupação não foi feita para você. Preocupação não agrada a Deus. Lance sobre Ele a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você. Sabe, a sua diversão é não saber como. Se você sabe como, cadê a graça? Agora, a sua diversão tem que ser: eu não sei como. Eu não sei como, mas Ele sabe. E por que você está rindo? Porque eu não sei como, mas Ele sabe. Essa é a nossa diversão. A vida, se a gente não está se divertindo, a gente ainda não está crendo, irmãos. Vou falar isso de novo. Se a gente não está se divertindo, é porque ainda não está crendo. Abraão não estava chorando quando foi entregar Isaac. Você ouviu a história ao contrário. Abraão disse: fica aqui, eu vou para lá, havendo adorado, voltaremos. E Jesus disse: Abraão viu meu dia, riu, regozijou-se. Então depois, quando Jesus diz isso, a gente volta para a cena e diz: ele estava, eu não sei como. Eu não sei como. Mas eu volto com esse menino, porque Deus não pode mentir. Aleluia, aleluia. E aí, você viu aqui que era inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, porque éramos por natureza filhos da ira. Mas agora a minha e a sua natureza é outra. Nós temos a natureza de Deus. Nós temos a natureza de Deus. Nós temos a natureza de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus não tem pensamentos que não são de paz para você, meu irmão. Deus não tem pensamentos que não são de paz para você, meu irmão. Os pensamentos de Deus são de paz para você. Aleluia! Diga isso para você: os pensamentos do meu Pai são de paz. São de paz. Paz é nada quebrado, nada faltando, tudo completo, em perfeita harmonia. Então você olha uma coisa, o pensamento vem. Uau. Sabe? Tá quebrado, tá faltando. E você vai ter que se lembrar: o pensamento de Deus sobre isso não é esse. Eu ajusto o meu pensamento aos pensamentos de Deus. E eu começo a olhar aquilo e eu posso falar. Lembra o pensamento? Se eu troco o pensamento, agora eu não vou falar conforme o que eu vejo. Eu vou trocar o pensamento e vou pensar como Deus pensa. O que Deus pensa é: nada falta, tudo perfeito, em perfeita harmonia, ainda que eu não veja. Eu posso ajustar o meu pensamento para pensar conforme a palavra de Deus. Irmãos, isso é tão sério que o apóstolo Paulo, ele escreveu sobre o que pensar. Você concorda que se ele escreve sobre o que pensar, é porque existe a opção de estar pensando no que não pensar? Eu fui muito... Ele diz, no que pensar. Então, se ele diz no que pensar, é porque pode existir a opção de ter gente pensando no que não pensar. Então, ele faz uma lista. Eu posso ler a lista para te ajudar? Oh, glória a Deus. Então, você vai abrir comigo. Diga: eu vou pensar conforme Deus pensa. Mas você está crendo no que você está dizendo, irmão? Sim ou não? Abre lá em Filipenses 4:8. E eu vou te perguntar uma coisa: onde estão os pensamentos corretos? Diga assim comigo, na palavra. Aleluia, os pensamentos corretos estão na palavra de Deus. O pensamento correto não está num laudo. O pensamento correto não está na televisão. O pensamento correto não está na série. O pensamento correto não está, irmão. É bem provável que comece de um jeito bem querido e depois comece um engodo. Não é assim, irmão? Quando você já está bem envolvido, pelo amor de Deus, Jeová, o sangue de Jesus tem poder. Porque é sempre como, sabe? É sempre com ardiz. E daqui a pouco você se vê pensando naquilo, achando: gente, olha, o diabo, meu amigo, me avisou. Não, ele
ele não é seu amigo. Ele não é seu amigo. Ele não está te ajudando a pensar conforme Deus. Amém, irmãos? Não está. Mas é bem verdade que podem vir pensamentos sobre nós que ele só aproveite e pegue carona. Não é verdade? Porque pode ser coisas mesmo que nós estejamos abrigando por causa de uma história, de um passado, de um trauma. E essa é a noite de dizer, esse passado eu não carrego mais. Essa história eu não carrego mais. Pode vir o pensamento, eu vou obedecer aqui, eu vou ler a lista. Peraí, irmão. Mas aconteceu, na minha família tudo sempre é assim. Irmão, sempre eu escuto essa história. Mas quando chega em você e o sangue de Jesus sobre a sua vida, a história parou aí, irmão. Começa um novo ciclo, uma nova história. Mas todo mundo da minha família passou por isso. Na sua boca, a palavra de Deus. E nos seus pensamentos, aquilo que Deus pensa sobre você. Aleluia! O apóstolo Paulo vai dar uma lista. Finalmente, irmãos, Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor ou elogio existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você vê que ele dá uma lista, o que ocupa o seu pensamento, que está na lista. Olhou na lista, não faz parte da lista, tira do seu pensamento. Areta, mas eu posso pedir Deus. Eu sei que a gente faz as orações. Toma a minha mente, que a gente quer que ele tire. E eu vou dizer para você, da sua mente cuida você. Da minha mente cuido eu. Existe um processo que agora Deus deixou na nossa mão. A salvação do nosso espírito só ele podia fazer. Mas subjugar o seu corpo e cuidar da sua mente, ele disse que nós podemos fazer, irmãos. É claro que contamos com a sua ajuda, o seu espírito, a sua palavra. Mas não vai acontecer nada se eu não me expuser à palavra. Se eu não me deixar influenciar pela palavra. Se eu não estiver associada a pessoas que pensam conforme a palavra. Você já entrou num ambiente, irmão, que você estava até crendo, mas depois de ouvir tanta incredulidade, você começou a dizer, eu acho que é isso mesmo. Você precisa guardar a semente, o coração e se levantar. Não. Você percebe que é uma isca para que a gente comece a dizer conforme aquilo que não é. Então, por que não proteger e dizer não? Os meus pensamentos vão continuar ocupados por aquilo que Deus diz sobre mim. E eu vou dizer uma coisa, eu só posso encher, só posso colocar para dentro se eu tiro, aquilo que não convém. Como que eu coloco no novo? Tirando aquilo que não convém. Então eu estou cheia de pensamentos contrários. Como eu tiro esses pensamentos? Não dá para ocupar pensamento bom e ruim ao mesmo tempo, É o livro do Kenneth Hagin, pensamento certo e errado. Então eu só tiro o pensamento errado colocando o quê? Um pensamento certo. É um pensamento certo. E sabe, é interessante que a Bíblia vai dizer aqui, depois dessa lista toda, o Senhor me levou, e aí eu não vou ler na versão que a gente tem aqui, Almeida. Eu quero ler em outra versão. Depois dessa lista aqui do em que pensar que o apóstolo Paulo dá, ele diz o que é verdadeiro. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Existem coisas que você olha e você vai dizer assim, Areta, mas é verdadeiro, está escrito. Está escrito aqui, é uma dívida, está escrito aqui, é um laudo, está escrito, é verdadeiro. Isso é verdadeiro, como que eu não vou pensar no que é verdadeiro? E aí você vai ter que se lembrar, irmãos, que a palavra de Deus sustenta todas as coisas. Todas as coisas estão sustentadas pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Então, ainda que existe uma realidade natural que pareça verdadeira, sempre vai haver uma verdade sobrenatural que está acima de todas as coisas. Então, eu não estou dizendo com isso que você não diga, mas aí existe o laudo, eu não posso ignorar. Mas, acima do laudo, está a palavra de Deus. Então, vai ser uma escolha. Ou eu penso naquilo que está escrito ali, ou eu penso na palavra de Deus. Verdadeiramente, Ele levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados. Eu preciso estar cheio para saber no que pensar.
Eu preciso estar suprido por dentro, um bom depósito. E aqui eu não vou ler na versão Almeida, mas eu quero ler na Nova Bíblia Viva. Segundo aos Coríntios 10, o capítulo 10, versículo 4 e 5. Lembra daquele versículo? As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Eu procurei na versão Nova Bíblia Viva e eu quero só que você me escute. Diz assim, ó. É verdade que somos humanos, mas não empregamos planos e métodos humanos para ganhar batalhas. Não, irmão, ri aí, ri. Vou te dar a chance. Não, gente, isso aqui me abençoou muito. Eu falei, eu vou escrever isso aqui. Sabe assim, para quem leia, até quem passe correndo. Isso aqui tá muito bom. Eu amei. É verdade que somos humanos. Que você pode pensar, mas esses pensamentos vêm, né? Afinal de contas, eu sou humano. Não, mas isso não é para você se apegar a isso e dizer, sou humano. Não. Não. É verdade que somos humanos, mas não empregamos planos e métodos humanos para ganhar batalhas. As armas que usamos não são humanas. As armas que usamos não são humanas. Ao contrário, são armas poderosas de Deus para derrubar fortalezas. Aleluia. As armas poderosas de Deus derrubam fortalezas. No versículo 5 diz, estas armas podem derrubar todo argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com essas armas, podemos dominar todo pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. Não, você reparou isso aqui? Está dizendo que a arma que usamos, ela é poderosa em Deus. E sabe qual é a arma? Qual é a arma sobrenatural, que é infalível, que é infalível, que é infalível? É a palavra que sai da boca de Deus. Uma palavra de Deus muda destino, muda história, muda vida, muda uma geração. Uma palavra de Deus faz um homem andar por sobre o mar. Manda uma palavra e o servo é curado. Uma palavra cura. Uma palavra de Deus somente. Aleluia! A palavra de Deus é uma arma poderosa. E a Bíblia está dizendo que essa arma é capaz de derrubar qualquer fortaleza, qualquer. Diz que toda fortaleza é derrubada. Eu fico lembrando, Bruno, assim, da batalha, né? Acabou. O sopro. Eu fico, gente, entendeu? Maior expectativa. Com o sopro de sua boca. Entendeu? Com o sopro de sua boca. E assim, acabou. Foi assim, desse jeito. E eu fico pensando, irmãos, uma palavra liberada derruba toda fortaleza. A Bíblia não está dizendo 1, 2, 3, diz qualquer fortaleza que se levante é derrubada por causa da palavra de Deus. Agora diz na versão Almeida que são sofismas, que são coisas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então, muita gente pode dizer, mas não é bem assim. E na sua mente, porque ouviu muitas coisas diferentes, ela resiste à palavra e o pensamento não é conforme a palavra. Mas quando a palavra chega, recebida com mansidão, e essa palavra opera, o que acontece? Aquela fortaleza é derrubada. E eu e você começamos a pensar conforme Deus pensa, irmãos. E quando a gente começa a pensar conforme Deus pensa, a gente começa a falar conforme Deus fala. E a gente começa a agir conforme Deus age. Aleluia. Sabe? Hebreus 4:12 é o versículo que diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. 3 minutos. Eu quero chamar um ministério de música, não é verdade? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Agora preste atenção, Hebreus 4:12. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Sabe, eu dou esse exemplo quando eu estou dando aula no Remo, eu vou dar aqui também. Você sabe que a parte material do homem é o seu espírito e a sua alma, que são discernidos pela palavra. A alma é o lugar do seu sentimento, das suas emoções, mas isso está por dentro. Não significa que porque está por dentro é a mesma coisa. Por dentro de mim tem rim, tem coração. Eles são a mesma coisa, mas está por dentro.
Então, espírito e alma estão por dentro, são a parte material do homem, mas eles não são a mesma coisa. Espírito é você de verdade, é quem você é. Agora, a alma são as suas emoções, são os seus sentimentos. E é o que a Bíblia está dizendo, é a sua parte dominar, é a sua parte cuidar, é a sua parte proteger, é a sua parte renovar. E você pode fazer isso. Agora, é interessante que quando diz aqui discernir pensamentos e propósitos do coração, está falando sobre a palavra consegue colocar ali um limite. Isso é do teu espírito, agora isso é sua mente. Diz para sua mente o que ela deve fazer, porque o seu espírito sabe a verdade. Aleluia! E aí, se você pegar uma garrafa PET de 2 litros, colocar areia e água e começar a agitar essa garrafa PET, vai ter areia, água, areia, água, areia, água. Você consegue saber o que é areia, o que é água? Naquele movimento, naquela agitação. Você configurou aqui comigo, eu tinha que trazer, né, gente, os exemplos, eu tinha que trazer, mas quero a tua ajuda. Imagina, uma garrafa PET de água mineral, porque refrigerante, né, irmão? Água mineral, fica dica, irmão, amém? Essa é outra ministração, cuidar do corpo, né, a outra parte. Mas olha, aí tá ali, não há condenação, amém, irmão? Vou fechar o parênteses. E aí tá aqui, ó, agitado. Você não consegue saber o que é água e o que é areia. Mas quando você para e deixa aquela garrafa, começa a descer a areia, começa a subir a água e você consegue perceber o limite, o que é areia e o que é água. Quando você se aquieta, você consegue perceber o que é espírito e o que é só barulho da sua mente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está comigo, está com você a arma da nossa milícia, a palavra de Deus. Mente, você está aqui para ser a minha amiga. Deus me deu você, mente, porque nós precisamos de uma mente também para viver nesse mundo. E a minha mente, você vai começar a confessar isso, não é a minha inimiga. A minha mente vê exatamente como Deus me vê. A minha mente pensa exatamente como Deus pensa. A minha mente me leva, me projeta, assim como imagina na sua alma, você é. Como você tem se visto, irmão? Se é como um verme será. Mas se é como um filho de Deus, é um filho de Deus que você é. Aleluia! Ficar se arrasando não vai te ajudar. Mas quando você se levanta por dentro e diz, eu sou exatamente aquilo que Ele diz que eu sou. Ainda que eu não veja, mente e pense conforme a palavra de Deus. E eu vou fechar com isso aqui. Vai ser aquela, né? Jesus, olha essa pessoa guiada. A Bíblia diz em Romanos 12, esse é o versículo mais conhecido sobre renovação da mente, 2. Eu vou ler do 1, rogo-vos, irmãos. E o apóstolo Paulo rogou. Se ele rogou, ele pediu. Rogo-vos, irmãos. Você entende que ele escreve para irmãos? Então pode ser que existam irmãos que não estão pensando conforme convém. Mais uma vez eu digo, ele diz, eu rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis primeiro, ele diz, o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz, e não vos conformeis com esse século, ou não tome a forma desse século, não ande conforme esse século está falando para você andar. Veio desse século, liga a anteninha. É bem provável que não esteja conforme a palavra de Deus, porque o curso desse mundo não tem nada em Deus. E ele diz, olha, não se conforma com esse século. E ele vai dizer, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem vai se transformar, irmão? Não é Deus que vai transformar você. Ele está dizendo, transformai-vos pela palavra. Se transformar pela palavra é como andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, você cai. E nessa função a gente vai ter que pedalar até a sua vinda. Todo dia é dia de renovar a sua mente. Todo dia é dia de se levantar e você vai dizer, ai, mais um dia eu vou trabalhar. É mais um dia, Senhor, eu abri os meus olhos nessa manhã. Eu estou respirando, o meu coração está batendo. Eu declaro os pensamentos conforme os seus nessa manhã. Nesse dia, onde eu entrar, vai ser abençoado. E você começa a pensar como maduro, falar como maduro e vai agir como maduro.
porque você está deixando as coisas de menino, eu estou deixando as coisas de menino. E vamos caminhar para a maturidade que Deus espera de nós. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Diga: da minha mente cuido eu. Aleluia. Vamos confessar essa verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.